Olá, pessoal. Então, aqui, ó, correção aqui das questões do programa de avaliação seriada, tá? O gabarito, né? Como a gente tem feito, gravado. Espero que esteja sendo útil, né? Inclusive, peço que vocês se manifestem em aula, me mandando mensagem, tá? Para ver se isso aqui está sendo útil. De repente, se não estiver sendo, eu posso abordar de outra forma, tá? Essas questões. Eu acho que, bom, para mim é mais útil, para mim seria mais útil assim, né, para vocês, mas tudo depende, né? Então vamos lá. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, senão vai que alguém me manda mensagem, apesar que são 11h50 de domingo. Eu acho que ninguém vai me mandar esse horário, mas nunca se sabe. Vamos ver ali. Questão 1. A respeito da Revolução Industrial, é incorreto afirmar que A. Na Grã-Bretanha, as atividades agrícolas estavam predominantemente dirigidas para o mercado. Incorreto, né? Tá. Havia manufaturas e uma indústria algodoeira que se desenvolveu como subproduto do comércio ultramarino. Manufatura, uma indústria algodoeira. Poxa, por essa que essa alternativa está misturando muita coisa que não tem relação, talvez seja essa, tá? Havia manufaturas? Tá certo que havia, mas indústria algodoeira não está relacionada à manufatura, está relacionada à maquilofatura. Embora dá para se dizer que, pelo menos no século XVIII, as atividades agrícolas estavam predominantemente dirigidas para o mercado. Isso dá para se afirmar, tá? Então, assim, vamos botar uma interrogação nessa. Está esquisita, né? Pode ser que seja incorreta. Vamos ver a Bíblia. A máquina a vapor tornou-se o símbolo desse momento, não só porque acelerava a produção, mas especialmente porque representava a face perversa da exploração da mão de obra, visto que podia ser facilmente manejada por mulheres e crianças. Isso sim, né? E tem aquela história, né, de que a opção pela mão de obra infantil e feminina tinha a ver com os menores custos, né, dessas mãos de obras aí, certo? Então, B é correta e por ser correta não é, né? Vamos ver a C. A produção industrial favoreceu o desenvolvimento das regiões agrícolas. Pode ser, mas pode também não ser, né? O que provocou um êxodo generalizado da mão de obra concentrada nas cidades para o campo. Ah, essa é que está errada, tá? Sem sombra de dúvidas. A está confusa, mas pelo menos não tem um absurdo desse, tá? Então, eu acho que é C, vamos ver a D. O acúmulo de capital proporcionou que as classes mais ricas investissem em algo que, no início, não se mostrava muito lucrativo, as ferrovias. Isso aconteceu sim, né? Aliás, essa é uma questão, né? Por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Porque na Inglaterra havia um grande acúmulo de capitais que tornou possível investimento nas máquinas que no começo eram muito pouco produtivas, né? Mas aí esses investimentos eles eram feitos, né? E os inventores utilizavam esses investimentos para fazer essas tentativas de melhorias nas máquinas, né? Para propor novas soluções tecnológicas, iam, né? Aquele processo de tentativa e erro até que as máquinas elas vão se aperfeiçoando e com o tempo elas vão contribuindo para o aumento da produtividade, né, do trabalho. Então, isso também se aplica à ferrovia, né? Pouco a pouco, no início as ferrovias elas não eram tão produtivas, né? Mas com o tempo elas foram ganhando produtividade, né? E essa possibilidade, né, de se aguardar até o investimento dar retorno, isso só era possível na Inglaterra, por quê? Porque a Inglaterra era um local em que havia uma grande concentração de capitais, certo? Então, isso está certo, e por ser certo, não é a alternativa correta, né? E um movimento significativo desta nova era, inaugurada pela Revolução Industrial, foi o ludismo, quando trabalhadores destruíram máquinas consideradas responsáveis pelo desemprego. Isso já foi falado nas correções anteriores, né? Com certeza isso é correto, né? Então, a questão 1 ali do programa de avaliação seriada é a letra C, sem sombra de dúvidas, tá? Alternativa correta. Vamos lá. Os avanços tecnológicos e as mudanças sociais e econômicas que marcaram a sociedade inglesa do século XVIII
inauguraram a Revolução Industrial, tá certo? Sobre o contexto da Revolução Industrial, julguem os itens e marque V para verdadeiro ou F para falso. Vai lá. Na sociedade industrial inglesa, a desigualdade social era profunda, com uma massa de operários e uma parcela de burgueses. Acho que a gente já fez essa questão, hein? Mas é verdadeiro, tá? O tempo passa a ser controlado pela ação da máquina, pois quanto mais longas as jornadas de trabalho, maior o lucro do patrão, maior o lucro do patrão. Diria que é verdadeira. Ah, essa é aquela bem problemática, né? Essa é verdadeira, tá? Vamos lá, mobilizados pelo movimento cultural denominado de classicismo, essa está errada, né? Porque não tem nada a ver classicismo, romantismo, né? O romantismo não era a sociedade industrial que criticava o romantismo, e sim o romantismo que criticava a sociedade industrial. Então, essa aí com certeza está errado, é falso. Simultaneamente, as inovações tecnológicas desenvolveram-se os cercamentos. Não, os cercamentos são anteriores às inovações tecnológicas que marcaram a Revolução Industrial. Os cercamentos já começaram no final da Idade Média, não no século XVIII, que é a época da Revolução Industrial. Então, essa aí é falsa também. Então, as duas últimas com certeza são falsas. A segunda com certeza é verdadeira. E aparentemente a primeira, pelo menos quem fez a questão, considera falsa também. Tá? Então, seria a letra B, embora eu não concorde, né, com essa primeira afirmação. Sociedade, é, na verdade, sociedade industrial inglesa, a desigualdade social era profunda, com uma massa de operários e uma parcela de burgueses. É tipo assim, eu não, isso é problemático afirmar, porque a sociedade não era só isso, a sociedade era mais complexa que isso. Mas assim, seguindo a lógica, né, de quem elabora esse tipo de questão, essa frase me parece que faz sentido, entendeu? Bom, é isso, tá? Então, acredito eu que o gabarito dessa questão seja B, tá? E é isso, tá, gente? Aí está encerrada aqui a correção. Espero que vocês estejam satisfeitos com a forma como eu estou lidando com essas correções, tá bom? E aí nas aulas a gente vai questionando vocês aí para ver se não tem uma possibilidade melhor, tá bom? E até lá, gente, um abraço e a gente se vê por aí. Tchau!